né? Como que a gente poderia avaliar a complexidade dessa estrutura temporal do movimento? E esse quadro aqui, ele mostra bem para a gente essa relação entre complexidade e regularidade. Como vocês podem observar, a complexidade sempre é baixa quando eu tenho um sistema desordenado, né, muito desordenado, ou eu tenho um sistema muito ordenado. Então, eu tenho essa parábola aí que descreve, na realidade, que complexidade ela é baixa nos dois polos. E dentro de uma determinada amplitude central, é que eu teria uma complexidade alta. Então, o grande problema é como medir essa complexidade, ou como avaliar essa complexidade. Só que, filosoficamente, gente, se a gente assume que o movimento é fruto de um sistema complexo, o seu sinal biológico é um sinal complexo. Ele não vai ser totalmente desordenado, nem totalmente ordenado. Então, ele vai estar residindo sempre nessa faixa mais avermelhada que eu tenho aí, e fica difícil de fazer mensurações, porque a amplitude, em termos de variação dessa complexidade, é baixa, ou seja, eu posso aumentar e diminuir minha complexidade, mas não necessariamente eu vou deixar de ser complexo. Então, como que eu poderia medir isso? Uma das formas como a gente usa de proxy para falar de complexidade é usar entropia, que é uma medida de desordem no sistema. A entropia é uma medida de desordem, ela não é uma medida de complexidade. Né? Quanto maior a desordem, maior a entropia. Mas notem, na realidade, que a entropia, mesmo não medindo complexidade, ela nos dá uma coisa interessante, porque nessa faixa do sistema onde que eu tenho uma certa complexidade, a entropia pode variar muito. Ou seja, a entropia é sensível a mudanças nessa faixa de complexidade, mesmo tendo, na realidade, um sistema complexo gerando aquela informação. Então, a gente poderia falar que a regularidade é sensível a mudanças na estrutura do movimento, mas os valores que a gente obtém dessa mensuração não nos informam diretamente sobre a complexidade do sistema. Então, toda medida de entropia, e até outras medidas que a gente depois pode discutir, elas são úteis para falar quando o sistema passa por mudanças, sem que durante essas mudanças ele deixe de ser complexo. Ele está sempre na realidade, porque nós tomamos a posição filosófica de reconhecer que o movimento é fruto de um sistema complexo, portanto, ele traz a complexidade daquele sistema, tá? Então ele é sempre complexo, mas ele pode ter mudanças ao longo do tempo e, portanto, mudanças nos valores de entropia revelam mudanças nesse sistema, que ainda é complexo.